Olá pessoal, comentando o livro A Força da Escravidão, do Sidney Chalub, Companhia das Letras, 2012. Então, no capítulo 6, ele vai falar o que os escravos sabiam, né? Então, ele vai discutir as ações de liberdade pelos cativos e libertos, né? Petições, cartas de alforria, disputas judiciais, e vai citar muitos casos concretos. Ele faz o que a história é conhecida como microhistória, né? Ele vai no caso concreto para tentar extrair o entendimento de como era aquela época, né? Então isso vai revelando uma certa agência jurídica, né, dos escravizados que vai se desenvolvendo por conta dessas leis já que estão sendo contemplando o fim do tráfico, né? Então, uma questão que é crucial para esse período é, por exemplo, saber se você chegou ao Brasil depois de 1831, então é, a sua escravidão é ilegal, né? Porque a rigor, pela lei depois de 1831, não, os escravos que chegassem ao Brasil eles eram livres, eles não poderiam ser escravizados. Então, se você conseguir provar isso, né, na justiça, você ganha liberdade. Então, essa vai ser um dos principais argumentos usados pelo Luiz Gama, né, que se notabilizou aí como advogado de muitas dessas causas, né, para tentar localizar essas situações. Tá? Então, no capítulo 6, que a gente vai ter alguns destaques, né? Vai falar assim: algumas circunstâncias ajudam a entender a motivação direta dos protestos dos deputados provinciais paulistas. A primeira delas dizia respeito a controvérsias relativas à aplicação da lei de 10 de junho de 1835, que fizeram expeditos os procedimentos para julgamento e aplicação da pena de morte a escravos acusados de matarem o seu senhor. Em 1835 teve a revolta dos malês, né? Então, essa lei aqui mais severa para o julgamento e aplicação da pena de morte aos escravos que matarem o seu senhor. É o senhor, a mulher, descendentes, etc. A lei foi aprovada em seguida a uma sucessão de revoltas escravas no início da década de 30, em especial a de Carrancas, em Minas Gerais, e a revolta dos malês. Então, não só a de malês, né? Mas a de Carrancas em 1833. Então teve essa lei mais rigorosa aí contra os escravos, né? Segundo o censo de 1872, nenhum escravo frequentava escola primária no país primeiro. A percentagem de escravos que sabia ler e escrever era de 0,08%, ou 1.401 escravos em mais de 1,5 milhão deles. Então, o censo de 1875 aponta 1,5 milhão de escravos, né? E dos quais sabiam ler um percentual bem baixo. A revolta dos malês ela foi curiosa porque, como eram muçulmanos, né, muitos sabiam ler. Alguns daqueles que fizeram essa revolta sabiam ler. Então, esse é o capítulo 6. O capítulo 7, o que os ingleses viam, ele vai falar sobre a pressão britânica sobre o Brasil para abolir o tráfico. Chalub argumenta que esse olhar externo não levou a uma aplicação séria das leis, mas serviu como um pretexto para a aparência, né, de que o Brasil estava tomando medidas, que é a lei de 1831. Tá? Então, no capítulo 7, vamos destacar uma passagem, né? Em 1854, por exemplo, os diplomatas ingleses passaram a observar as idades de escravos africanos anunciados para a venda das folhas da corte, dos jornais, né? Dirigindo reclamações e pedidos de investigação ao governo imperial quando encontravam indícios de ingresso posterior a 1831. Que pela lei de 1831, quem chegou é livre, né? Então, se ficar provado, aí vem no jornal dizendo, em 1854, que o escravo
chegou depois de 1831, então é sinal de que é ilegal essa escravidão. E o governo inglês, os diplomatas ingleses, fizeram queixa ao governo brasileiro. Em 22 de maio de 1854, o chefe de polícia escreveu ao ministro da Justiça, Nabuco de Araújo, a respeito da nota enviada pelos ingleses ao Ministério dos Estrangeiros sobre o anúncio publicado no Jornal do Comércio, no qual se oferecia para alugar ou vender uma negra africana de 18 a 20 anos. Ora, se ela, em 1854, vamos para o pior caso, ela tem 20 anos, ela só pode ter chegado aqui em 1834, já é depois da lei. Então, esse anúncio confirma a importação ilegal. Então, ele dá outros casos de pressão inglesa, mas aqui eu destaco esse caso daqui, dos ingleses cobrando das autoridades brasileiras a aplicação da lei de 1861, que acabou não sendo aplicada mesmo. Ou seja, o que se viu foi um contrabando desenfreado logo após a lei de 1831. A fim do tráfico vai acontecer com a lei de Eusébio de Queiroz em 1851. E aí não é uma questão só de lei, é uma questão de postura do governo. O governo aí sim vai ter uma eficácia, um compromisso maior nessa questão. E, de fato, depois de 1851, os ingressos aí de escravos aqui por contrabando é muito reduzido. É isso, muito obrigado, então.